Quebra de dormência da sementinha. Como fazer e o que é isso? Bom, toda sementinha, gente, antes dela germinar, dela começar a nascer, ela precisa passar por um processo chamado quebra de dormência. Basicamente o que o nome diz, acordar a sementinha, para ela começar a germinar, começar a virar uma planta. Mas é mais simples do que parece ser. Tem algumas que são mais exigentes na quebra da dormência. Ju, como que eu vou saber qual semente precisa de qual tipo de quebra de dormência? Bom, com a prática. E é essa experiência, essa prática que eu quero passar para vocês no vídeo de hoje. A quebra da dormência pode vir de algo físico ou químico ali na semente que faz ela acordar, ficar esperta para começar a crescer. Físico que eu digo, você pode quebrar a semente, você pode mergulhar ela na água, ou pode ser químico, uma simples mudança de temperatura, ou simples contato com a água na hora do plantio, que é mais simples do que a gente imagina, já pode fazer a sementinha acordar, tá? Mas vamos falar das variedades para ajudar vocês bem específico. Essas bandejas aqui, como exemplo para vocês, elas estão com 7 dias, 7, 8 dias. Elas foram semeadas dia 7, esse vídeo, tô gravando ele para vocês dia 15/2. Então, elas já passaram pelo processo de germinação. Veja, antes era uma sementinha, cada plantinha dessa que cresceu e virou, tá virando, né? Essa linda mudinha de alface aqui. Elas estão com 8 dias, crescimento ok, caule ok, tá tomando sol, tá aqui dentro da minha estufa, tudo certo. E a germinação delas ocorreu dentro de 2 dias. Os 2 primeiros dias que a gente plantou a sementinha aqui, elas germinaram. É um prazo normal de germinação para a maioria das sementes, tá? A maioria dos tipos de alface, dos tipos de brássicas, alface roxa, alface americana, alface lisa, mimosa, a crespa. A romana não, a romana já demora um pouquinho mais. Eu sei, a gente já plantou aqui, então ela demora um pouco mais para germinar, para nascer. As brássicas que eu falei, né? Couve-flor, brócolis, repolho, rúcula, agrião. Todas essas germinam no prazo médio de 2 dias. Ou seja, se você for fazer as técnicas que a gente ensina aqui de germinação, como depois de plantar as bandejas, deixar no escuro, ou trazer para o viveiro, cobrir com pano, enfim, né? Fazer aquelas técnicas, se você não sabe, tem vídeos, vou deixar aqui no card para vocês, tá bom? No 3º dia você já precisa dar sol para elas diretamente, porque senão elas estiolam, ficam com aquele caule fino, comprido, e daí não dá muito bom, né? Mas enfim, voltando a falar da quebra de dormência. Na verdade, todas as sementinhas aqui no nosso viveiro são guardadas, né, na geladeira, tá? A geladeira é um local que preserva as sementes. Por quê? Porque mantém uma temperatura sempre estável. E a mudança brusca de temperatura, então você comprou ali um saquinho de sementinha, de alface, por exemplo, e uma hora ele tá pegando sol, outra hora ele tá num local muito quente, outra hora você abre ele e vem um vento gelado. Essa mudança de temperatura não faz bem geladeira. A gente consegue manter uma temperatura estável, sempre é a mesma, é o melhor local para armazenar as sementinhas. Pode congelar? De jeito nenhum, claro que não. Você tem que deixar ele na geladeira, pode ser ali embaixo na geladeira, sabe aquela gaveta de legumes, que é o lugar menos frio da geladeira? Pode guardá-las lá tranquilamente em potes lacrados ou no próprio pacotinho da semente que você comprou, mas bem fechadinho, bem vedado, para que não haja troca de oxigênio também, tá bom? Tudo isso ajuda a conservar o grau de germinação da sementinha. Daí, na hora de você fazer a quebra da dormência, é automático. Por quê? Tava na geladeira, você vai tirar da geladeira. Houve a mudança de temperatura. Você vai colocar numa bandeja onde tem um substrato umedecido. Então, ela vai entrar em contato com o substrato, que é rico em nutrientes, e mais aquela água. Tudo isso levou à quebra da dormência da semente. Algumas sementinhas, como as peletizadas, que é essa que vocês estão vendo, que tem esse pelete em volta da semente, a sementinha original, verdadeira mesmo, ela está dentro dessa bolinha, ela é bem pequenininha mesmo. Elas são profissionais. Sementes peletizadas, então, são sementes profissionais. Isso significa que elas mal precisam de uma quebra de dormência. Elas são super selecionadas. E você está tendo acesso às melhores sementes da produção
de determinada marca. Então, por exemplo, as que a gente vende na nossa loja, tudo isso que eu tô falando para vocês, várias sementes profissionais, as melhores no mercado, a gente vende no nosso site, tá bom? Na nossa loja, hortafinato.com. Vai lá dar uma olhadinha se você tiver interesse. Então, por elas serem profissionais, a simples mudança de temperatura ou esse simples contato com o substrato úmido, com a água que está aqui na bandejinha, já faz ela quebrar ali a dormência e já começar a germinar. E a hora que você vê, ela já está aqui pro lado de fora, virando uma linda planta. Mas tem algumas muito específicas, como por exemplo, o coentro. Ele necessita de uma quebra de dormência física. Você precisa quebrar a bolinha da sementinha. Quebrar a sementinha. Na verdade, a sementinha do coentro, ela está dentro daquela bolinha. Aquela bolinha é uma bolinha protetora. É uma capinha para a semente que está lá dentro. Ju, faz anos que eu planto o coentro aqui. Planto direto no solo, coloco as sementes sem quebrar e nascem todas. Ótimo, não vou achar ruim. Pode vir aqui no meu vídeo comentar isso, não tem problema. E que bom que as suas nascem. Mas pode reparar, faz um teste aí, te desafio a isso. Pega 10 sementinhas de coentro fechada e 10 sementinhas de coentro quebradas no meio. Pega a sementinha e maceta a sementinha. Quebra ela, ela vai dividir em duas, vai partir em duas metades. Veja qual vai germinar mais e mais rápido. Depois você me diz. Então a quebra da dormência é para ajudar a melhorar o grau de germinação, a porcentagem, a quantidade de sementes que vai germinar. Seja aí no seu viveiro, seja na sua horta em casa. Tem muita gente que me fala assim: Ju, comprei aquelas sementinhas de mercado, não germinou nenhuma. Aí é um caso um pouco mais sério, porque as de mercado não são sementes peletizadas, são sementes nuas que a gente fala. Só a sementinha mesmo, do jeito que a gente colhe numa planta, se deixar crescer para dar semente. Por causa disso, elas não têm a proteção que o pelete fornece, suscetíveis ao que pode atrapalhar a germinação delas, como por exemplo, a troca de oxigênio, a umidade, a mudança de temperatura. Então, por isso, o grau de germinação delas é muito baixo. Isso você consegue ver, eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando, mas vou falar de novo. O grau de germinação é uma taxa, uma porcentagem que você consegue ver sempre que você vai comprar uma sementinha. Vem descrita na própria embalagem. Vou mostrar para vocês aí um exemplo, tá bom? Essa porcentagem aqui é a mais importante. Vai comprar uma sementinha, é a primeira coisa que você deve olhar. E essa porcentagem significa o quê? Por exemplo, 90% de grau de germinação, tá escrito lá no pacotinho, então significa que 90% das sementinhas daquele pacotinho vão germinar. As outras 10, a chance é baixíssima de germinar. Essa porcentagem não é à toa, ela é baseada em testes. Outra sementinha que precisa de uma quebra de dormência física é o contato com a água. Na verdade, precisa hidratar a sementinha. É o espinafre. O espinafre, eu brinco sempre aqui, quem me acompanha sabe, de que é um verdadeiro desafio para os viveiristas produzirem a muda de espinafre, porque ela é muito difícil de germinar. Tá? Mas tem algumas técnicas que ajudam, como por exemplo, mergulhar elas em água ambiente mesmo, tirada da torneira, por exemplo. Deixa ali elas imersas nessa água por 1 hora, por 2 horas, tá? Não precisa deixar muito mais tempo que isso não, e depois você planta. Então, essa hidratada nas sementinhas ajuda na germinação. Algumas outras que demoram um pouquinho mais para crescer. Eu falei dos alfaces, que demora 2 dias e tal. Mas tem a cebolinha, que demora 6 dias para germinar, o que é normal para a semente da cebolinha. Salsa, essa salsa aqui, eu recebo de perguntinha: Ju, semeei minha salsa? Tá no 5º dia, tá no 6º dia, nem sinal dela. Verdade, ela demora 10 dias para começar a germinar. E sementes e variedades específicas que demoram um pouco mais, um pouco menos. Então é por isso que eu venho compartilhar essas informações com vocês, porque eu também não sabia disso, até começar a mexer com essas belezinhas aqui. Vou mostrar uma sementinha de uma variedade que quase nem precisa fazer nada. Ela vai nascer de qualquer jeito. É a tarda-rúcula, meu povo. Essa bendita hortaliça aqui é uma benção. Essa mudinha, do jeito que vocês estão vendo, fica pronta em 7 dias. Para germinar, leva o mesmo prazo do alface, mas um pouquinho menos. Ela germina até em menos de 2 dias. Eu já vi sementinha de rúcula germinar, tá bom? Claro que a gente sempre se preocupa com a qualidade da semente, mas até algumas que têm aí uma qualidade inferior,
costumam germinar bem também, tá? Então a rúcula é a sementinha mais fácil de germinar que existe. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Ah, e vai lá visitar nossa loja, hortofenato.com. Tchau, gente!